Capítulo 4. Estresse, excesso de presente. Você se lembra do Paulo do começo deste livro? Sim, aquele marido estressado que sempre chegava em casa aborrecido com a supervisora e que nunca tinha tempo para a esposa e os filhos. O grande problema dele é o estresse. Na realidade, este é um problema cada vez mais comum na vida de milhões de pessoas. O estresse faz parte de nossa vida diária. A pressão do tempo e do trabalho, os problemas de relacionamento, os ruídos, a poluição, as finanças, a insegurança são apenas algumas das causas do estresse. Suas consequências não atingem somente o organismo, mas também a mente e as emoções. O estresse deve ser tratado com cautela, pois seus efeitos trazem grandes prejuízos e podem ser fatais. Por outro lado, em justa medida, o estresse é uma fonte de motivação que deve ser aproveitada. Os mecanismos do estresse liberam energia suficiente para se enfrentar quase qualquer situação. Alguns até fazem uma distinção, em inglês stress, como uma condição fisiológica necessária e útil à vida e à sobrevivência, e distress como uma condição de desequilíbrio prejudicial à saúde. Um exemplo. A costureira Elvira sabe que sexta-feira é o dia da entrega de suas costuras e trabalha incansavelmente no dia anterior. Isso faz com que ela produza mais do que nos outros dias. Concentra-se melhor, trabalha mais rapidamente e com maior precisão. Esquece até de comer, mas não chega a desmaiar. Na sexta-feira, entrega as roupas a tempo e relaxa com satisfação. O estresse é útil nessa ocasião, mas não se pode abusar dessa energia constantemente. Os piores efeitos do estresse sobrevêm quando situações como essa se tornam prolongadas. É o caso de Paulo, que já ultrapassou a barreira de defesa. E quando isso ocorre, o organismo começa a sentir as consequências. Como resultado, ocorre uma baixa na resistência do sistema imunológico, que nos protege das infecções. Assim, ficamos mais propensos a desenvolver todo tipo de doença. Agora imagine o estresse aliado à depressão. Do que essa dupla seria capaz? Teria sido esse o gatilho para o câncer do Carlão, do capítulo anterior? Efeitos físicos e psicológicos do estresse. O estresse tem influência sobre diversas doenças, e o estado de desequilíbrio causado por ele enfraquece a mente e o corpo para enfrentar essas situações. O pensamento, as emoções e a conduta também sentem os efeitos do estresse excessivo. Pensamento, dificuldade para pensar coerentemente, falhas de memória, falta de concentração, conceitos equivocados e etc. Emoções. Tensão constante, medo de contrair alguma doença, impaciência e irritabilidade, complexo de inferioridade e etc. Comportamento. Declínio na fluidez verbal, risco de uso de substâncias prejudiciais, ausência habitual na escola e no trabalho, dificuldade para dormir, problemas de relacionamento e etc. Estresse permanente, grande perigo. Paulo ainda não havia chegado ao ponto de desenvolver uma doença física, mas estava a caminho disso. Ele precisava mudar urgentemente seu estilo de vida. Do contrário, o preço pago por ele e pela família seria alto demais. Quando o rendimento no trabalho é mantido à custa de alto estresse e grande tensão, perde-se a eficiência. E quando sua duração for ainda mais prolongada, surge o risco de sérios transtornos no organismo e na mente. Em uma experiência feita com 400 participantes, todos em bom estado de saúde, verificou-se o nível de estresse deles por 12 meses. Foi-lhes administrado um spray nasal que continha 5 tipos de diferentes vírus do resfriado comum. A seguir, foram examinados diariamente para analisar a presença ou ausência do vírus
nas vias respiratórias e os possíveis sintomas de resfriado. Veja os resultados. Foram encontrados vírus em quase todos os participantes. Apenas a terça parte deles contraiu resfriado. Quanto maior o nível de estresse, maior a quantidade de vírus. Quanto maior o nível de estresse, maior a manifestação de sintomas. Os classificados com alto grau de estresse contavam com o dobro de possibilidade de contrair resfriado. O efeito do estresse era significativo, mesmo depois de eliminar variáveis importantes com a idade. Prática de exercícios, dieta e consumo de álcool e fumo. Como prevenir o estresse? O bom uso do tempo previne o estresse e precisamos saber como organizá-lo. O tempo é um dos bens que todos recebemos na mesma medida e seu bom uso depende da maneira como cada um o utiliza. O que fazer para utilizá-lo equilibradamente? Seja realista. Você conhece o ditado: não se pode dar um passo maior do que a perna. Esse pensamento adverte contra a pretensão de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, pois elas acabam sendo mal feitas. É preciso fixar objetivos que possam ser realizados no tempo disponível. Estabeleça prioridades. Conhecendo as prioridades, fica mais fácil se concentrar nas tarefas mais importantes. Isto tem muito que ver com seus valores e crenças. Que posição o dinheiro ocupa em sua vida? Qual a importância de seu trabalho? Como você considera seus relacionamentos familiares? Julga valiosa a ajuda de outras pessoas? Demonstra em sua vida valores religiosos? Dependendo de suas respostas, você destinará o tempo adequado para cada aspecto. Diversifique suas tarefas. Não é possível ser feliz desenvolvendo apenas uma atividade, pois ela poderá se tornar obsessiva ou tediosa. O trabalho é importante para você obter uma renda e satisfação pessoal. O relacionamento do casal e da família são também ingredientes de bom equilíbrio. O lazer oferece muita satisfação e deve ser complemento do trabalho regular. Portanto, faz bem alternar trabalho físico com lazer tranquilo ou trabalho sedentário com lazer ativo. Seja organizado. Prepare uma lista das coisas que você precisa fazer durante o dia e na semana. Centralize-se nelas e não se distraia com outras que tirem sua atenção dos objetivos desejados. Se tiver pressão exagerada, diminua algumas das atividades. Se achar que a tarefa é pequena, experimente acrescentar mais alguma coisa. Vida de forma simples. Lazer que absorve muito tempo, férias esbanjadoras e esportes extravagantes podem se tornar causas de estresse. Todos exigem não apenas grandes despesas econômicas, mas também o uso de tempo e energia para poderem ser realizados. Experimente atividades simples, como um passeio ao ar livre ou ler um bom livro. Aprenda a se alegrar com coisas simples que proporcionam verdadeira felicidade. Como superar o estresse? O tratamento do estresse deve ser completo, integral. Deve abranger todos os aspectos sociais, trabalho, família, amigos e etc. Em períodos de crise e de estresse, escolha a quantidade de trabalho que pode executar razoavelmente e não se preocupe com nada mais. Dê atenção a seus relacionamentos, esquecendo-se de si mesmo, procurando ser agradável e ofereça sua amizade aos outros. Ajude alguém, conhecido ou não, sendo amável ou fazendo uma pequena contribuição humanitária. A reação dos outros ajudará você. Superar o estresse envolve as diferentes dimensões da existência: física, mental e espiritual. Considere as orientações a seguir. Plano mental. A terapia mais eficaz nos casos de estresse é chamada de psicoterapia cognitiva
e consiste em ensinar a pessoa a dominar seus pensamentos, em vez de deixar que os pensamentos a dominem. Como conseguir isso? Praticando repetidamente esses exercícios. Bloqueie os pensamentos negativos. Escolha temas e motivações de pensamento positivo ou neutro. Por exemplo, experiências agradáveis de algum livro ou filme especial. Pense nessas coisas enquanto realiza tarefas rotineiras ou para substituir os pensamentos que causam preocupação. Tenham como motivação as preocupações construtivas. Para solucionar os problemas que provocam o estresse, é necessário pensar em alternativas, recursos e outros modos de superar uma dificuldade e não mergulhar em preocupação destrutiva, repetitiva e obsessiva. Despreze crenças irracionais. Há pessoas que têm ideias e crenças negativas e ilógicas sobre si mesmas e sobre o ambiente em que vivem, as quais arruinam a autoestima e aumentam o estresse. Por exemplo, não sirvo para nada. Ninguém gosta da minha companhia. A felicidade surge por acaso e minha vez ainda não chegou. Minha supervisora me odeia e só quer me prejudicar. Essas ideias devem ser rejeitadas. E se alguém não consegue fazer isso sozinho, deve procurar a ajuda de um psicoterapeuta para dialogar sobre esse assunto e se libertar dessas crenças irracionais. Plano físico. O exercício físico é o melhor remédio contra o estresse. Se sua saúde permitir, faça exercício físico vigoroso, corrida, natação, esportes, ou caminhe rapidamente todos os dias. O relaxamento é outro bom remédio. Separe meia hora diariamente para repousar, não para dormir, tensionando os músculos um por um, intercalando momentos de relaxamento após cada tensão. A respiração profunda ocasional é também muito útil para combater o estresse. Respire profundamente, pressionando o abdômen, não os pulmões, e prenda o ar por alguns segundos antes de expirar. Todas essas dicas serão detalhadas no capítulo 9. Plano espiritual. A paz mental é incompatível com o estresse. Uma consciência tranquila pode ser obtida por meio da fé e da oração. Jesus, após um dia exaustivo de sermões, caminhadas e pressões da multidão, dizia a seus discípulos: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Marcos 6, 31. Seu método consistia em se levantar de madrugada, quando ainda estava escuro, indo a um lugar deserto para orar. Marcos 1, 35. A meditação que recomendamos é a que tem base na Bíblia. Em um ambiente livre de distrações, procure ler um pequeno texto bíblico, alguns versículos do livro de Salmos ou de Provérbios, por exemplo. Concentre-se ao máximo nessa leitura, refletindo em seu significado, sentindo a força poética do texto, descobrindo sua mensagem. Isso faz grande diferença. Experimente. É importante fazer isso durante 15 a 20 minutos e encerrar como uma oração a Deus, agradecendo-lhe sua mensagem e pedindo-lhe forças para enfrentar as dificuldades e o estresse. Também é proveitoso ler a experiência de personagens bíblicos e buscar inspiração nessas histórias. Procure na Bíblia as incríveis histórias de Abraão, Jacó, José, Moisés, Samuel, Jonatas, Davi, Sansão, Jonas, Esther, Elias, Pedro, Paulo e, acima de tudo, a vida de Jesus e seus ensinamentos. Aprenda as magníficas lições desses personagens. A leitura e a reflexão sobre esses assuntos ajudarão você a lidar muito melhor com o estresse. Pratique a saúde total. A melhor maneira de se prevenir contra o estresse é adotar um estilo de vida saudável e equilibrado, tanto em relação ao corpo quanto à mente. Manter boa saúde física e mental
não é algo caro nem difícil e está ao alcance de todos. Um cuidado que devemos ter é com os pensamentos obsessivos. Você já se sentiu incapaz de parar de pensar em alguma coisa? Procure se livrar dessa ameaça, observando os seguintes passos. Identifique os pensamentos que lhe causam angústia ou estresse. No primeiro indício da possibilidade de pensamentos indesejáveis, diga para si mesmo: chega! Procure se distrair, ocupando a mente com pensamentos mais edificantes. Cultive sempre uma atitude positiva para com todas as coisas e ocupe sua mente com temas agradáveis e construtivos. Entenda que somente quando o recurso dessa técnica de controle for transformado em hábito, você conseguirá banir de sua mente os pensamentos indesejáveis de forma instintiva e segura. O ambiente também conta muito, especialmente quando o assunto for ruído e poluição sonora. Ao ultrapassar o limite de possível risco, 60 decibéis, o som pode se transformar num grande agente estressante. Se o volume for aumentado, é capaz de provocar lesões no ouvido, inclusive a perda da capacidade auditiva. O excesso de ruído pode também provocar alterações psicofísicas, cansaço, irritabilidade, insônia, dor de cabeça, tensão muscular e etc. Todos esses sintomas estão associados ao estresse. Thomas Munsell, pesquisador da Faculdade de Medicina da Universidade de Mainz, na Alemanha, tem se destacado por pesquisas que relacionam o barulho das grandes cidades, como o das turbinas de aviões e dos carros na rodovia, a sérios riscos para a saúde. Segundo o Dr. Munsell, o estresse gerado por esses ruídos pode se tornar crônico, causando os problemas cardiovasculares e até diabetes, devido ao nível elevado de cortisona. O problema piora à noite, aumentando as chances de ataque cardíaco e AVC. Derrame cerebral. Às vezes, tanto quanto ocorre como os fumantes. Portanto, o ambiente de dormir deveria ser o mais tranquilo possível. Além da preocupação com o ambiente em que você vive, seria bom também colocar em prática essas dicas, lembrando que, por ser tão importante, voltaremos a elas no capítulo 9. Dieta e alimentação. Os melhores alimentos são os que mais se aproximam de seu estado natural. Cereais integrais preparados com simplicidade, como o arroz, ou manufaturados, como o pão, constituem a base da alimentação tradicional da humanidade. Hortaliças, frutas, legumes e castanhas, oleaginosos, são também necessários por suas propriedades curativas e nutritivas. Alimentos de origem animal, como carne, peixes e produtos lácteos e suas gorduras, podem não ser as melhores opções para uma boa nutrição. Água. A água é a melhor bebida e o líquido mais eficaz para a renovação dos fluidos do organismo. Recomenda-se beber água em abundância diariamente, em média 6 a 8 copos, fora do horário das refeições. Outras bebidas de uso generalizado, como os refrigerantes, a cerveja e o café, são um peso para o organismo, que precisa eliminar as substâncias tóxicas do álcool, da cafeína e dos corantes, de modo a armazenar o excesso de açúcares como gordura. Isso pode acabar obstruindo vasos sanguíneos e ocasionar diversos tipos de doenças vasculares e cardiovasculares. Exercício. Todos os órgãos e sistemas do corpo foram criados para atividades. Dentro dos limites e sob recomendação médica, exercite os músculos e os ossos para seu bem-estar e regeneração. Esforce-se e pratique algum esporte ou hobby que lhe proporcione exercício físico ou caminhe regularmente. Substâncias nocivas. As substâncias denominadas psicoativas, drogas, álcool, fumo e etc., afetam diretamente o sistema nervoso central e, consequentemente,
o estado de ânimo e a capacidade de raciocinar. Um plano de prevenção ou cura do estresse excessivo eliminará completamente o uso de substâncias que alteram as funções mentais. Descanso. Após o trabalho físico vem o descanso reparador. É importante haver equilíbrio entre o cansaço físico e as horas para dormir. Respeitar as 7 ou 8 horas de sono que a maioria dos adultos precisa é tarefa de grande importância para a prevenção do estresse. Sem um bom descanso, não é possível enfrentar as tarefas do trabalho, e isso produzirá ansiedade e estresse. Além do descanso da noite, é importante tirar férias no tempo certo e se desligar do trabalho. Temos assim o descanso diário e o descanso anual. Mas não está faltando nada? Bem, falta falar do descanso semanal. Muitas pessoas têm se esquecido desse importante princípio de repouso que lhes faria muito bem. Dia anti-estresse. O quarto mandamento da lei de Deus diz o seguinte: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Êxodo 20, versículos de 8 a 11. O mandamento mais esquecido é justamente o que começa com o verbo lembrar. Como faria bem para Paulo, Laura e Carlão, na verdade, para qualquer pessoa, reservar um dia por semana para um repouso físico, mental e espiritual. Sabe por quê? Porque fomos criados para funcionar em ciclos de 7 dias. Isso recebe o nome de ciclo circapsetano. Segundo o enfermeiro e mestre em ciências da saúde Everton Fernando Alves, o corpo humano tem seu relógio biológico. Ele possui um ritmo circadiano interno de 24 horas que impulsiona o aumento e a diminuição de muitas moléculas e tem também o ritmo do 7º dia, ou ciclo circapsetano, que se refere a cada 7 dias, sendo considerado um ritmo inteligente, devido ao fato de o descanso ser uma necessidade biológica. Isso é estudado pelos cronobiólogos especialistas que pesquisam os caminhos dos ritmos biológicos, seus movimentos oscilatórios, sua ligação com o ambiente externo e como essas informações são recebidas e transmitidas por meio de um mundo pulsante para uma melhor abordagem da verdadeira natureza humana, explica Everton. Um ciclo de 7 dias foi encontrado em flutuações da pressão sanguínea, no conteúdo ácido no sangue, em hemácias, no batimento cardíaco, na temperatura oral, na temperatura da mama feminina, na química e no volume da urina, na taxa entre 2 importantes neurotransmissores, noradrenalina e adrenalina, e no aumento e diminuição de várias substâncias químicas do corpo, como o hormônio de enfrentamento do estresse, o cortisol. Outra curiosidade diz respeito à associação entre o descanso no 7º dia da semana e a longevidade humana. Pesquisas indicam que indivíduos que descansam no 7º dia têm uma experiência de vida maior que outros que não a praticam. Os números apontam para um acréscimo de vida de 4 a 10 anos, devido ao descanso nesse dia representar uma forma cultural de gestão do estresse e diminuição da pressão sobre o organismo humano. Quanto mais fundo se investiga o funcionamento interno da vida, uma ainda mais complexa, intrigada e maravilhosa exibição de projeto começa a aparecer, diz Everton.
O designer não apenas deixou suas impressões digitais em tudo que projetou, como também deixou seu cartão de visitas contido nas células vivas, dizendo aos seres humanos o momento em que ele projetou a vida, em uma semana de 7 dias. Foi quando ele encerrou o relógio da vida e o definiu, assinalando em cada uma de suas formas um ritmo de 7 dias. É o ritmo do projeto ideal, uma sincronia para viver e funcionar como planejado. As recomendações de Deus sempre visam ao nosso bem-estar. Ao colocar em sua lei um mandamento específico sobre a santidade de um dia da semana, ele na verdade estava nos prevenindo a respeito da correria em busca de posses e do desgaste físico e mental que dela advém. Hoje poderíamos dizer que ao obedecer ao quarto mandamento, estamos na verdade melhorando nossa qualidade de vida e evitando o estresse. Além disso, estamos seguindo a própria lei da vida. Afinal, o criador das leis físicas e biológicas é o mesmo criador das leis espirituais. Quando vamos à Bíblia, percebemos que o sábado está presente do começo ao fim do livro sagrado. Logo na origem da vida neste planeta, lemos em Gênesis 2, 1 a 3, que o próprio Criador fez 3 coisas no 7º dia. Ele o abençoou, santificou e nele descansou. Quando Deus santifica algo, isso significa que ele coloca essa coisa à parte para um fim específico e sagrado. Quando ele abençoa algo ou alguém, ninguém pode retirar essa bênção. Você, porém, pode perguntar: será que Deus se cansa? Em Isaías 40, versículo 28, é dito que não. Afinal, ele é o Todo-Poderoso. Jesus não precisava ser batizado porque não tinha pecados, mas fez isso para nos dar exemplo. Mateus 3, versículos de 13 ao 15. Da mesma forma, Deus nos deu exemplo, descansando no 7º dia. Além disso, esse descanso tem mais que ver com uma pausa em sua atividade criadora. Em Marcos 2, 27, Jesus diz que o sábado é um presente dado ao homem, ser humano, sem contar o fato de que quando o sábado foi inaugurado na terra, só havia Adão e Eva aqui. Leia também Isaías 56, versículos 6 e 7. Não havia qualquer povo ou cultura. Os textos de Êxodo 20, versículos de 8 a 11, Levíticos 23, versículo 3 e Mateus 28, versículo 1, deixam claro que o sábado é o 7º dia e não qualquer outro dia da semana. Em Ezequiel 20, versículos 12 e o versículo 20, o sábado é apresentado como sinal de fidelidade da criatura para com seu Criador. O sábado é o memorial da criação. Como formulou Abraão Hecht, é um templo no tempo. Evidentemente, Jesus, o Verbo encarnado, São João 1, versículos de 1 a 3, guardou o sábado quando esteve aqui na terra. Veja Lucas 4, versículos 16. A mesma atitude foi seguida por seus discípulos. Atos 16, versículo 13 e Atos 17, versículo 2. E pela própria Maria, Lucas 23, versículo 56. Adão e Eva, os patriarcas, os profetas e os seguidores de Jesus sempre santificaram o 7º dia da semana, que, segundo a Bíblia, começa no pôr do sol da sexta-feira, dia da preparação, e vai até o pôr do sol seguinte. Neemias 13, versículos 19, Gênesis 1, versículo 19, Marcos 1, versículo 32, Levíticos 23, versículo 32. A marcação da virada dos dias à meia-noite é uma invenção humana. Se você vigiar seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo, deixando de seguir seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades,
Então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai. Isaías 58, 13 e o 14. É assim que Deus deseja que guardemos seu santo dia, uma prática que inclusive perdurará pela eternidade. Isaías 66, versículo 22 e 23. Realmente faria muito bem ao Paulo, à Laura e ao Carlão reservar um dia por semana para um encontro especial com o Criador, com a família e consigo mesmos. O repouso do sábado nos prepara para dar um salto adiante na vida. Experimente você também descansar no sétimo dia. O sábado é um presente de Deus que chega até você todas as semanas. É seu. Torne o sábado delicioso. Programe-se para receber tranquilamente o sábado desde o início da semana. Espere o sábado como dia especial de comunhão com Deus. Ao pôr do sol de sexta-feira, reúna sua família, cantem, orem e recebam o sábado juntos. No sábado pela manhã, vá à igreja como Jesus fazia. Prepare antecipadamente uma refeição diferente e deliciosa para o almoço de sábado. À tarde, se tiver filhos pequenos, programe um passeio para um parque ou por outro lugar em que possam conversar sobre o poder e o amor de Deus manifestados na natureza. Envolva-se em atividades de serviço e apoio físico e moral aos necessitados, como Jesus também fazia. Ao pôr do sol de sábado, reúna novamente a família para orar e se despedir do sábado, pedindo as bênçãos de Deus para a semana que começa. Inconveniências dos tranquilizantes químicos. O uso de produtos farmacêuticos, relaxantes musculares e tranquilizantes, em muitos casos, é desnecessário, com exceção do tratamento de patologias definidas que exigem prescrição facultativa. Os produtos farmacêuticos não superam os benefícios sintomáticos de outros tratamentos não químicos e produzem efeitos colaterais: sonolência, diminuição de reflexo, hipotensão, enfraquecimento físico. Além disso, muitos medicamentos anti-estresse tornam-se um vício e provocam sintomas muito desagradáveis quando sua administração é suspensa. Faça um teste. Para saber se seu estresse lhe traz prejuízo, responda sim ou não às seguintes perguntas. Primeiro, aproveita a natureza em seu tempo livre? Sim ou não? Segundo, faz uso de bebidas alcoólicas? Sim ou não? Terceiro, come frutas e verduras em abundância? Sim ou não? Quarto, você fuma? Sim ou não? Quinto, pratica exercício regularmente? Sim ou não? Sexto, usa tranquilizantes habitualmente? Sim ou não? Sétimo, mora em uma casa limpa e ordenada? Sim ou não? Oitavo, mora em um bairro barulhento? Sim ou não? Nono, seu lar tem ambiente aconchegante? Sim ou não? Décimo, você está sempre rodeado de muitas pessoas? Sim ou não? 11. Tem bom apetite? Sim ou não? 12. Tem esquecido das coisas com facilidade? Sim ou não? 13. Sua digestão funciona bem? Sim ou não? 14. Você se sente cansado sem razão aparente? Sim ou não? 15. Dorme bem? Sim ou não? 16. Você se irrita com facilidade? Sim ou não? 17. Tem bom relacionamento com seus superiores? Sim ou não? 18. Utiliza o carro como meio de trabalho? Sim ou não? 19. Tem um trabalho estável? Sim ou não? 20. Precisa levar trabalho para casa? Sim ou não? 21. Tem bom relacionamento com seus colegas e amigos? Sim ou não? 22. Fica muito impaciente quando tem que esperar alguém? Sim ou não? 23.
Sabe ouvir com paciência? Sim ou não? 24. Você fala muito? Sim ou não? 25. Está satisfeito com sua vida sexual? Sim ou não? 26. Procura fazer as coisas melhor que os outros? Sim ou não? 27. Está satisfeito com sua maneira de ser? Sim ou não? 28. Você é perfeccionista? Sim ou não? 29. Tem senso de humor? Sim ou não? 30. Fica irritado quando tem que esperar em uma fila? Sim ou não? Pontuação. Ignore o sim dos números ímpares e os não dos números pares. Conte um ponto para cada resposta válida. De 0 a 7 pontos, você está bem protegido contra o estresse e talvez precise haver uma pequena alteração para obter ainda maior estímulo em sua vida. De 8 a 13 pontos, você está no nível médio de estresse. As coisas podem tomar uma ou outra direção e é importante adotar medidas preventivas. 14 ou mais pontos. É um aviso para que você faça um exame de seus hábitos de vida, do ambiente em que vive, sua atitude mental e seus relacionamentos e faça planos para melhorar. Fim do capítulo 4. Cibele Brunelli. Este áudio é uma produção do Máxina.